uma das polêmicas que estão aí dominando o cenário é essa discussão relacionada à nomeação do chefe da Polícia Federal. E há duas posições aí que estão dominando, né? A primeira é de que o presidente da República é a quem a Constituição determinou que cabe nomear o chefe da Polícia Federal, logo nomeia quem ele quiser. E a outra é de que é possível um certo controle do ponto de vista de moralidade dessa decisão. A primeira posição ela pode ser definida do ponto de vista técnico como insindicabilidade do mérito administrativo. E a segunda ela vai se relacionar à discussão do desvio de finalidade. São duas questões técnicas que eu vou analisar nesse vídeo. O primeiro caso, eu vou começar pela tripartição dos poderes. Como a gente sabe, são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ao executivo cabe aplicar a lei de ofício, ou seja, por iniciativa própria. Ao legislativo, criar a lei, e ao judiciário, aplicar a lei mediante provocação. Só explicando. Aplicar mediante iniciativa própria seria, por exemplo, quando um policial militar prende alguém em flagrante delito. A lei determina a prisão em flagrante delito de quem esteja cometendo um crime. Ele vai lá e prende. A aplicação mediante provocação é quando o Ministério Público entra com a denúncia e o juiz, ao analisar a denúncia, depois transcorrido todo o processo penal, ele determina a prisão de um indivíduo. Na primeira, o policial agiu por conta própria. Na outra, o judiciário ele agiu após ter sido instado a agir pelo ato do Ministério Público. Essa é a diferença da ação de um para o outro. As ações do Poder Executivo são chamadas de atos administrativos. O ato administrativo ele tem uma série de características e requisitos e classificações. Eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso. Para fins de explicar o que é a insindicabilidade do mérito administrativo, eu vou ficar aqui na classificação entre ato vinculado e ato discricionário. O ato vinculado ele é o ato em que a lei descreve de forma minuciosa qual vai ser a ação do Poder Executivo, não dando nenhuma margem para que ele decida como agir. E no ato discricionário, ele se dá quando a lei descreve de forma genérica, dando margem de liberdade de atuação do Poder Executivo. O exemplo do primeiro caso é a prisão em flagrante. O Código de Processo Penal determina a prisão em flagrante. O policial vê alguém assaltando, vai lá e prende. Ele não tem muito o que pensar, o que analisar, o que decidir. Ele simplesmente segue o que está na lei. Acabou. Isso é o ato vinculado. Ato discricionário, um caso clássico, é o da Lei Orgânica do SUS, que vai determinar o dever dos entes federativos em construir, em manter serviços de saúde, etc. e tal. Só que ali não está definido o endereço em que os hospitais vão ser construídos, qual vai ser o tamanho dos hospitais, quantos leitos, quantos médicos, quantos enfermeiros vão ser contratados, quais as especialidades, qual a cor das ambulâncias. Isso aí está tudo dentro da margem de liberdade de atuação do administrador, que é o Poder Executivo, que irá, de acordo com o que ele entender melhor, definir como agir. Essa liberdade de atuação é chamada de mérito administrativo. E ela é insindicável. O que isso quer dizer? O Poder Judiciário, em tese, não poderia interferir na decisão do Poder Executivo quando estiver dentro dessa margem. Que seria justamente o que acontece no caso da nomeação do chefe da Polícia Federal, que a Constituição prevê que é a atribuição do Presidente da República, mas ela não fala nem o nome nem o CPF de quem vai ser nomeado, abrindo margem para o Presidente nomear quem ele queira. Esse é o argumento pró-Bolsonaro, analisado do ponto de vista técnico. Agora vamos para o argumento contrário. O que se fala olha, realmente, existe mérito administrativo
mas ele não é tão absoluto assim, porque um ato administrativo ele tem uma série de requisitos para serem cumpridos, né? O artigo 37 da Constituição prevê 5 princípios do direito administrativo que o ato administrativo tem que cumprir, que é legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Além disso, né, a própria ciência jurídica ela explica que o ato administrativo é feito de 5 elementos: objeto, forma, finalidade, competência e motivo. Então, quando ou pela via dos elementos ou pela via dos princípios existe alguma violação, o ato ele é ilegal, ainda que seja exercido dentro do mérito administrativo. Nesse caso, a gente fala especificamente no descumprimento em relação à finalidade, em relação ao princípio da impessoalidade. Todo ato administrativo tem por finalidade um interesse público e pode ser definido de forma muito, a grosso modo, e muito simplória, como o interesse da sociedade que se contrapõe ao interesse dos indivíduos. Essa é uma forma muito simplória e bastante discutível, mas que é didática, né? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele vai explicar no curso dele de Direito Administrativo que a pedra de toque, ou seja, o alicerce do direito administrativo, é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. O que isso quer dizer? Supremacia do interesse público quer dizer que o interesse da sociedade está acima do interesse dos indivíduos. E indisponibilidade do interesse público significa que o Poder Executivo ele não tem direito de dispor sobre o interesse público. Ele tem que ir ao seu encontro e tem que obedecê-lo e cumpri-lo sem nenhuma liberdade. Porque se trata do interesse da sociedade. É uma visão um pouco discutível, mas, como eu disse, para fins didáticos ela é útil para se entender a questão da finalidade. Logo, um ato do Poder Executivo ele não pode servir para beneficiar o interesse de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas. Ele tem que sempre se voltar para o interesse da sociedade como um todo, inclusive o ato de nomeação do chefe da Polícia Federal. Por isso, no momento que você usa esse ato para poder beneficiar alguém, né, o que se acusa é que o presidente Jair Bolsonaro estaria utilizando para beneficiar os filhos, se estaria agindo fora da finalidade do interesse público, o que seria um desvio de finalidade, porque se desviou do interesse público. Do outro lado, o artigo 37 da Constituição prevê o princípio da impessoalidade, que quer dizer que o administrador público, por ele estar lidando com um interesse da sociedade e ele está diante de uma função pública, ele tem que agir sempre de uma forma neutra, imparcial, em prol da sociedade e não em pró de um grupo específico, não em pró de uma pessoa específica, seja ela física ou jurídica. Por isso, tanto favoritismos quanto perseguições, tanto você beneficiar quanto você prejudicar pessoas específicas por motivos pessoais, estaria vedado por esse princípio, em razão da necessidade de se agir de forma impessoal no trato da coisa pública. Por isso, mesmo que a ação esteja dentro do mérito administrativo, ela pode ser sim sindicada e poderia ser controlada em razão da existência de desvio de finalidade e em razão da violação ao princípio da impessoalidade. Esses seriam os argumentos, digamos, pró-Moro ou anti-Bolsonaro. Só um esclarecimento, eu não entro aqui na discussão se o Bolsonaro realmente usou para beneficiar ou não. Eu estou apenas analisando os argumentos que são utilizados tanto de um lado quanto do outro do ponto de vista técnico. Se o Bolsonaro utilizou ou não, isso é uma questão de prova, que vai precisar ser discutida durante o processo. Já tem inquérito aberto no Supremo, isso vai ser discutido e vai ser esclarecido.
Aqui apenas a análise jurídica do assunto. Espero que tenham gostado.